aqui. Amém? Glória a Deus. Nessa quarta-feira profética, eu quero que você tome o seu assento. Nós vamos receber uma palavra poderosa da parte de Deus nessa noite. Amém? Eu quero que você abra o seu coração. É uma honra, um prazer poder estar recebendo aqui o pastor Luciano, meu irmão. Vai trazer uma palavra de Deus na nossa direção. Amém? Aplauda bem forte ao Senhor. Aplauda mais forte para receber o pastor Luciano, a palavra de Deus na sua direção, em nome de Jesus. Amém? Amém. Graça e paz a todos. Amém. Glória a Deus. Uma boa noite. É com grande alegria que nós nos encontramos aqui essa noite. É com grande alegria que nós nos reunimos nesse lugar para glorificar aquele que é digno de toda honra e toda glória. Eu tenho certeza que o Senhor ele tem um propósito para realizar na nossa vida. Não somente na nossa vida, mas também através da nossa vida. E é por isso que Ele nos trouxe aqui essa noite, para que esse propósito ele se cumpra, para que a verdade que vem do Senhor recaia sobre a nossa vida e nos faça prosperar nesse propósito. Porque aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, aquilo que o Senhor tem para nos entregar, para nos mostrar, Ele tem pressa em fazer. Então é necessário que nós estejamos sempre reunidos no nome do Senhor, para que toda honra e toda glória seja dada a Ele, e nós sejamos abençoados pela sua palavra que é santa, que é fiel e que nos faz prosperar. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor ele, nessa noite derrame sobre as nossas vidas dessa palavra, e que essa palavra ela venha nos dar esperança, que essa palavra ela nos fortaleça, que essa palavra ela nos faça entender a vontade de Deus para a nossa vida, e que através dessa palavra o renovo, o poder do Senhor seja manifestado em nós e através de nós. Amém? Amém. Quantos estão felizes por estarem aqui essa noite? Glória a Deus. Eu tenho certeza que o Senhor também está muito feliz com a nossa presença nesse lugar. Amém? Amém. Sem perda de tempo, eu queria que nós abríssemos a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3 e no versículo 20. Quando você encontrar, diga glória a Deus, diga aleluia, faça alguma coisa. Glória a Deus. Efésios capítulo 3, versículo 20. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Amém? Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos por um instante. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, Senhor, é com grande alegria que nós nos reunimos aqui essa noite, e desde já nós queremos te agradecer pelo dom da vida, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade que nos foi dada, pela nossa família. Pai, no nome de Jesus, que a tua palavra, Senhor, como uma semente, seja semeada em cada coração que aqui está essa noite, e desde já, Senhor, nós
E eu quero te pedir também, Senhor, que não seja eu a falar aqui essa noite, mas que o Teu Espírito Santo, Ele me conduza conforme a Tua vontade, para a glória do Teu nome. Pois é assim, Senhor, que nós te oramos e desde já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aplauda o nome do Senhor.
16: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Ou seja, o Evangelho de Jesus Cristo é o poder que está à nossa disposição para que nós possamos utilizá-lo e avançarmos no propósito de Deus. Né? O poder é o Evangelho de Jesus Cristo. E o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia. E o que é a boa notícia? É a palavra de Deus, a palavra de salvação, a palavra que traz cura, a palavra que traz libertação, a palavra que traz um renovo para a vida das pessoas, a palavra que nós precisamos acreditar e viver todos os dias da nossa vida, para que nós não sejamos Glória a Deus. atrapalhados, ou para que nós não sejamos enganados na nossa caminhada. E o poder que é o Evangelho, o poder que é a palavra para a salvação daqueles que creem, traz para a vida do homem qualidades e benefícios incontáveis. E uma das principais qualidades do poder do Senhor que opera na nossa vida através do Espírito Santo é a fé. Pastor, por que é que nós precisamos ter fé? Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque todos aqueles que se aproximam do Senhor precisam acreditar que Ele existe e que Ele é poderoso para abençoar aqueles que o buscam. Ou seja, nós estamos aqui, nós estamos reunidos, nós estamos aqui para buscar a Deus, e nós precisamos permitir que o poder do Senhor que opera em nós seja manifestado nas nossas vidas através da Sua palavra. Porque nós precisamos acreditar nessa palavra e vivê-la todos os dias da nossa vida. Porque a fé é a certeza das coisas que esperamos e a convicção daquilo que não vemos, Hebreus 11:1. Então, através da fé, nós vamos trazer para a nossa realidade aquilo que o mundo natural não pode acreditar e não visualiza. Através da fé, nós conseguimos vencer todos os dias as nossas batalhas e glorificar o nome do Senhor Jesus. Através da fé, nós todos os dias nos dispomos a fazer a vontade de Deus. E quando nós usamos dessa qualidade do Espírito, quando nós usamos o poder da palavra do Senhor, usando a fé, a nossa fé, ela alinhada com a vontade de Deus, é uma explosão de poder na vida daqueles que acreditam. A nossa fé
A vontade de Deus para a nossa vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E nós precisamos nos envolver nessa vontade, nós precisamos nos envolver no propósito de Deus. Porque o propósito de Deus é para nos salvar e através da nossa vida salvar outras pessoas. É por isso que nós não podemos nos envergonhar de quem nós somos. É por isso que nós não podemos nos envergonhar do Evangelho, que é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Nós não somos capazes de muita coisa, mas se nós permitirmos o agir de Deus em nós, com o seu poder, nós glorificamos aquele que é digno de toda honra e toda glória. Amém? Então, você recebeu de Deus um poder, e acompanhado desse poder você também recebeu uma grande responsabilidade. E que responsabilidade é essa? É de compartilhar, é de permitir que esse poder seja manifestado na sua vida onde você chegar. E as pessoas, elas olhem para você e não enxerguem você, mas enxerguem o Deus que existe na sua vida. Então, a vontade de Deus, ela é maravilhosa. Só que na maioria das vezes o nosso pensamento, ele é limitado. Aquilo que nós desejamos é limitado. Mas o que Deus, ele tem para as nossas vidas não tem limites. E o poder do Senhor também não tem limites. É incomparável o poder de Deus. Mas nós precisamos nos envolver com o Senhor, para que através da nossa vida se cumpra esse propósito, para que através da nossa vida se revele e se manifeste esse poder, para que todas as pessoas conheçam ao Senhor através daqueles que Ele chamou para manifestar o seu poder e a sua glória. E eu vejo em cada um de nós que estamos aqui essa noite o poder de Deus sendo manifestado. Só o fato de nós estarmos aqui essa noite mostra que nós desejamos participar, mostra que nós desejamos nos envolver, mostra que nós queremos fazer algo diferente daquilo que as pessoas têm feito aí fora. Mas nós não podemos nos cansar, nós não podemos desanimar, nós não podemos nos acomodar diante desse poder que é manifestado na nossa vida, porque os dias são maus, porque a palavra de Deus lá no livro, lá na carta de Pedro, 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 8, vai dizer que nós temos um aniversário. E que esse aniversário ele anda ao nosso redor. A palavra de Deus diz que ele ruge como um leão, tentando desconstruir tudo aquilo que o Senhor ele tem construído na nossa vida, tentando nos fazer desacreditar na verdade de Deus. Nós não podemos permitir que isso aconteça. A Bíblia diz que ele ruge como um leão buscando alguém para tragar, para matar. E quem é esse alguém? Somos nós que estamos cheios de poder. Mas enquanto nós estivermos vivendo a manifestação do poder de Deus, esse adversário ele não encontra brecha nenhuma para nos fazer mal nenhum. Mas se nós nos acomodarmos, as brechas elas começam a aparecer na nossa vida. É por isso que o apóstolo Paulo, lá no livro de Efésios, mesmo no capítulo 6, no verso 18, ele vai dizer que a nossa mente, que nós precisamos estar em constante oração do Espírito, em todo momento. Nós precisamos estar orando, ou seja, a nossa mente ela precisa estar ocupada com as coisas do reino de Deus. A nossa mente ela precisa estar ocupada
na terra para um propósito, e esse propósito não é aparecer, esse propósito não é ser melhor do que ninguém, esse propósito não é desistir, esse propósito é multiplicar esse poder. Glória a Deus. E nós vamos multiplicar esse poder quando nós entendermos a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? É que nós permaneçamos firmes diante das lutas, diante das dificuldades, diante das má conversações, que na maioria das vezes nós não estamos envolvidos, mas nós estamos perto e ouvimos alguma coisa que não é da vontade de Deus para a nossa vida, e de alguma forma aquilo nos contamina. Nós precisamos entender que nós temos que repreender e continuar lutando para que essa situação ela não se materialize na nossa vida através dos desejos. Porque esse adversário ele não desiste. O desejo dele é nos tornar entristecidos, desanimados, fracos. Mas o cristão que entender que tem o poder de Deus na sua vida, jamais será tragado pelo seu adversário. Glória a Deus. E o que é que nós precisamos fazer? O que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos criar uma resistência. Nós precisamos criar um método. E esse método ele é simples. Tudo que nós precisamos fazer é vivermos a vontade de Deus para nossas vidas. Tudo que nós precisamos fazer é viver aquilo que a palavra nos ensina. É rejeitar aquilo que ela nos manda rejeitar. É abraçar aquilo que ela nos manda abraçar. É falar aquilo que ela nos manda falar. É entender os momentos oportunos para que nós venhamos agir conforme a vontade de Deus. E isso é o poder de Deus ser manifestado em nós. Então nós precisamos, em nome de Jesus, criar essa resistência. E como é que nós vamos fazer isso? É através da palavra. Nós precisamos alimentar a fonte do poder de Deus que está em nós. E como é que nós vamos alimentar essa fonte? Lendo a palavra de Deus. Glória a Deus. Vivendo a palavra de Deus. Quando nós vivemos a palavra de Deus, quando nós estamos no culto, quando nós estamos orando, quando nós estamos pregando, quando nós estamos fazendo bem, nós estamos alimentando a fonte. Nós estamos alimentando a fonte do poder, ou seja, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela consolida. A palavra de Deus, ela consolida o seu poder. A palavra de Deus consolida o seu poder. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, o segredo está na própria palavra. O segredo está na própria palavra. Efésios 4:27. É um versículo bem simples. O Senhor ele vai dizer: e resistir ao diabo. E resistir ao diabo. Sabe por que o Senhor nos manda resistir ao diabo? Porque o diabo também tem estratégias. Porque o diabo também usa de métodos
E nós precisamos resistir ao diabo para que o poder não se esvaia de nós. Porque nós só nos tornamos fracos se nós mesmos assim permitirmos que aconteça. Porque em nós opera um poder que não é nosso, mas é de Deus. Mas nós temos a responsabilidade de alimentá-lo. Diga glória a Deus por isso. Então nós precisamos conhecer os planos do inimigo. Nós precisamos conhecer as estratégias do inimigo para tentar frustrar os planos, para tentar frustrar aquilo que nós queremos nos tornar diante do Senhor. Nós precisamos conhecer quais são as estratégias que o diabo tem usado para nos enfraquecer, para que nós não sejamos pegos de surpresa. E o poder de Deus que opera em nós, Ele vai nos revelar tudo aquilo que nós precisamos saber para nos mantermos firmados na presença de Deus. E o poder de Deus que em nós opera, Ele vai glorificar o nome do próprio Deus. Amém? Amém. Então, nós vamos ver lá no livro de Gênesis, no capítulo 3. Queria que você abrisse a sua Bíblia. Gênesis capítulo 3. No verso 1 em diante. Glória a Deus, aleluia, amém? Gênesis capítulo 3, vai dizer assim a palavra de Deus: ora, a serpente era a mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E este disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocais, para que não morrais. Verso 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E a mulher, vendo que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para o entendimento, tomou o seu fruto e comeu, também deu ao seu marido. Amém, gente? Amém. Então, aqui nós vamos observar a estratégia que o nosso adversário usa para que nós sejamos impedidos de manifestar o poder de Deus que opera na nossa vida. Aí nós vamos ver aqui no primeiro ponto que ele lança a dúvida sobre a palavra de Deus. No verso 1,
E aqueles que estão revestidos do poder, eles vão identificar na mesma hora que é uma estratégia do diabo para tentar paralisar, para tentar enfraquecer, para tentar entristecer. E ele vai tomar um posicionamento diferenciado. Então, nós vamos ver que o nosso adversário ele vai lançar dúvidas sobre a palavra de Deus. Quantos de nós não já passamos por essa situação? Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui já fomos indagados de alguma forma acerca da palavra de Deus. Mas você acha que é assim mesmo? Você acha que o que ele está querendo dizer é isso mesmo? É assim mesmo? E muitos que dão essa brecha nesse momento são corrompidos na mente e o poder se enfraquece. Porque a dúvida, ela não agrada o coração de Deus. Então, nós precisamos identificar isso na nossa caminhada. Nós precisamos identificar os métodos que o diabo ele tem usado para tentar corromper a vida daqueles que estão revestidos de poder. E em momento nenhum nós podemos fraquejar, sabe por quê? Porque o diabo ele enganou uma terça parte dos anjos. Imagine a nós que somos simples humanos. E é por isso que a palavra ela precisa estar gravada no nosso coração e na nossa mente para que nós não sejamos enganados de novo. E nós vamos ver que o diabo ele também ele negou que haveria qualquer perigo no pecado. Quando ele vai dizer assim no verso 4: certamente não morrerás. Quantos de nós não já passamos por essa situação? Mente só essa vez, bebe só essa vez, fica só essa vez, não tem problema não. Olha a serpente falando. Não tem problema não. Não vai acontecer nada não, ninguém está vendo. A serpente, método do diabo, para tentar enfraquecer o povo de Deus. E nós precisamos estar atentos para que nós não sejamos enganados pelo diabo. Ele também lança dúvidas sobre a bondade dos motivos de Deus para com o seu povo. Deus, ele queria e ele continua querendo o melhor para o seu povo. E foi assim que ele fez no jardim, ele preparou o melhor. Não faltava nada para aquele casal. Mas a serpente colocou Deus nessa situação como egoísta. Quando ela vai declarar no versículo 5: porque ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão iguais a eles. Aí despertou o desejo do coração. E na maioria das vezes a tentação ela chega na nossa vida por causa dos nossos desejos carnais. Então, nós precisamos entender que existe um poder em nós. Existe um poder em nós que nos torna imbatíveis diante do mundo, diante do pecado. Esse poder é a palavra que nos dá condições de continuar e que nos alerta do perigo. E aqui nós vamos ver que o diabo ele é sujo, que o diabo ele não brinca, que ele usa das mais sujas estratégias para tentar enganar o povo de Deus, mas nós não podemos permitir que isso aconteça. Como é que nós vamos fazer
podemos permitir que ele nos engane. Então, ele disse que havia grandes vantagens no pecado. Ele disse que havia grandes vantagens no pecado. Porque ele disse que eles se tornariam igual a Deus. Nós estamos aqui na terra para glorificar a Deus. Deus ele nos criou para que nós vivêssemos uma vida para Ele. Deus ele nos criou para Ele, para a glória dEle, para a vontade dEle. E nós precisamos entender isso, que o Senhor é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. E nós precisamos entender, através desse poder que é a palavra de Deus, que o pecado ele gera morte na nossa vida. O poder de Deus que em nós opera nos alerta. O problema é que na maioria das vezes nós esquecemos que em nós existe esse poder e acabamos cedendo facilmente para os métodos satânicos e acabamos cedendo facilmente para as ciladas do inimigo. Nós precisamos entender que o poder de Deus ele é incomparável. E nós precisamos permitir que esse poder opere na nossa vida e multiplique, alcançando todos aqueles que se achegarem perto de nós. A todos aqueles que nós tivermos a oportunidade de ministrar uma palavra, de falar do amor de Deus, porque o poder também que a palavra nos revela que o pecado ele traz consequências gravíssimas para a vida do homem. Ele gera morte, ele gera tristeza. Mas se nós permitirmos que o poder de Deus na nossa vida ele se manifeste, pode ter certeza que alegria, gozo, prosperidade, maturidade, amor, paz, comunhão, abundância, prazer de fazer o bem, todas essas maravilhas, todas essas coisas boas, elas vão fazer parte da nossa vida, conquista, crescimento, né? Os nossos sonhos eles serão realizados, porque o poder de Deus que em nós opera é capaz de manifestar, é capaz de fazer com que todas as coisas que nós pedimos ou pensamos sejam reais na nossa vida. E nós precisamos acreditar nessa palavra e vivê-la todos os dias da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor. Acredite nessa palavra. Acredite que em você existe um potencial incrível que é capaz de te levar longe, que é capaz de te fazer crescer em todas as áreas da sua